bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei qual horário você está vendo o nosso vídeo, seja bem-vindo aí à nossa análise de fechamento. Meu nome é Nivaldo, sou aqui da BR Capital. É referente ao fechamento dessa sexta-feira, né? Sexta-feira, dia 6 de outubro de 2023, né? Quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o joinha, deixa o like, ajuda aí o nosso canal a crescer. Nós vamos estar fazendo aqui, são tratativa de 5 papéis: Petrobras, Vale, Bradesco, Itaú, Ambev e o índice WINV23, né? Começando pelo índice WINV23, eu até já comecei aqui a análise, eu pensei que estava gravando, então voltei no vídeo novamente para poder aí gravar, então aí sim, voltei no vídeo novamente para poder iniciar, né? É isso. Então, começando, o índice subiu 0,84. O pessoal gostaram mesmo da movimentação do payroll americano. E foi só porrada para cima mesmo, né? Analisando aqui a estrada da tendência, bateu aqui, puxou para cima, virou. Depois que virou, olha, virou, não houve mais evasão às linhas da estrada da tendência. Foi uma tendência para cima, só para cima, isso. Então é isso, né? A estrada da tendência poderia um stop se ela virasse para baixo em 180 pontos, por exemplo. Então virou na estrada e foi, né? E foi, né? Não houve nenhuma invasão à terceira linha, né? Com as 3 linhas foi direto. Nesse caso, falando aí, então, eu fiz então a tratativa, já coloquei aqui a questão do índice, né? Do dia anterior, então, para trabalhar segunda, referência de sexta, né? Referência de sexta, para trabalhar na segunda, né? Então, trazendo o 21R, eu entendi que, para mim, trazendo aí para a teoria de baixa, ele possa abrir aí bem curtinho aqui, né? Com 100 pontos de alta. Na teoria da alta, eu acredito que mesmo na teoria da alta, pelo que eu estou vendo, ele pode dar uma escorregadinha aqui dentro do perímetro de alta, né? Aqui, ó. Isso, dentro do perímetro de alta, que é as duas linhas verdes, de 114.795 ao 113.675, né? Então, aqui eu coloquei que mesmo na teoria da alta, ele possa fechar o gap para baixo, abrindo aqui no 114.850, 114, isso, aqui possa fechar o gapzinho, e ainda corrigir um pouco até a estrada da tendência, que até o toque aqui. Isso aí falando na teoria da alta, né? Então, puxar aí, quem sabe, o 0,30, 0,40 de queda aqui para depois subir, né? Testar a região que já foi. E eu coloquei então o divisor de água 230, na região aqui do 230, divisor de água. Então, para cima ele vem até aqui, essa linha aqui, ó, 230, essa linha tá no 230, essa linhazinha aqui do próprio gráfico mesmo. E essa é a teoria aí de alta, né? Corrigiu aqui para poder subir. E na teoria de baixa, eu estou colocando também aqui a abertura no 32,8, ainda dentro do perímetro da alta, né? Uma movimentação aqui para cima de defesa, né? Na tentativa de virar as médias aqui, primeiro aí uma movimentação da força compradora para não deixar o preço ir para baixo de cara. E aí sim, nesse 230, a partir daí de trazer o preço para cá, eu acredito já que ele possa se movimentar para baixo. Isso aí falando na teoria de baixa. Então, o divisor de água eu estou colocando no 230. É isso. Então, essa é a análise aí para o índice WINV23. Falando de Petro 4. Ações da Petrobras, né? A última vez que eu fiz o vídeo foi bem antes, né? Bem antes, e não saiu ali do topo, foi bem antes, né? Então o estudo ficou bem antes aí de hoje, né? Tem uns 4, 5 dias. Então essas marcações elas ficam no caso desconsideradas. Vamos então falar, né? Das projeções para os próximos dias, né? Aí houve um julgamento no diário que caiu, abriu feio, subiu. Nesse momento, o que a gente pode analisar aqui? Nesse momento, olha que enxugamento, houve força compradora aqui, né? Esse enxugamento foi forte, e para subir tudo isso, né? Então, se a gente parar para analisar, o fechamento foi no 33,51, né? Em 33,51, nós estamos falando do gráfico, está no semanal, o gráfico diário, né? O gráfico diário, primeiramente. No gráfico diário, nesse momento, 33,51, né? Se a gente parar para analisar daqui para cá,
Se for na teoria, se for para baixo, ele tem aí um campo, ele pode estar segurando no fundo aqui dessas velas, né, entre uma e outra, né? Então, para baixo tem pouco caminho, então para baixo tem pouco caminho. E para cima nesse momento, se a gente analisar aqui, ó, nesse momento eu vou estar colocando para Petro. Depois desse movimento longo, ela está brigando aqui para montar a deriva, né? Então já está tentando aqui, se a gente parar para analisar, a gente já tem um indício aí de um começo de deriva daqui, né? Um começo, né? Então se analisar dessa forma, a gente tem aqui a estrutura, já o começo da estrutura de deriva. Então para cima a gente já tem aqui uma movimentação curta, né? Se for para cima, acredito que vai ficar em 1%, na região aqui dos 33,87. Para baixo, pode ter uma briga boa para tentar sustentar essa região de deriva, né? Eu estaria colocando aqui para baixo também curto, né? Então, nesse momento, se eu for acreditar, teria um segundo candle aqui para a estrutura de deriva. Então, esse próximo, se a gente analisar, aqui teve dois, aqui tem dois, né? Para cá, o papel tá mesmo com altas boas, ele tá tentando montar uma estrutura de deriva para tentar corrigir um pouco mais. Então eu vou colocar para Petro uma indecisão aí com 1% para ambos os lados, né? Que já é alguma coisa, quem opera day trade, dá para pegar aí alguma coisa, um papel mais conservador. Acredito que não terá muita movimentação aí mais aí no próximo pregão. Então para Petro 33,16 e 33,87. Eu coloco um neutro com a probabilidade de um candle curto aqui para poder estruturar a deriva. A deriva é um movimento assim, né? Os riscos, um movimento assim, um zigue-zague ascendente, descendente no caso, ele está tentando montar. Se for negada a deriva, ele arrebenta direto e aí já nega a deriva nesse caso. Mas há uma projeção aqui, se a gente analisar aqui, uma tentativa de deriva, né? De correção. Mas nesse momento é um neutro com 1% para ambos os lados, né? Então, acredito que fica entre 33,16 e 33,87. Vamos para a Vale 3. A Vale. As ações da Vale subiu 1,46. Essas marcações também são antigas, né? Nesse momento, se a gente puxar daqui para cá, dá 6%, né? Tá dentro ainda da lateralidade aqui da 9, né? Então um pouquinho mais para cima, né? Um pouquinho mais para cima, ela tá tentando se figurar aqui para dentro, né? Tá no próximo do meio do caixote, né? Do caixote longo, né? Então aqui para Vale eu vou também trabalhar curto nesse caso, depois dessa movimentação forte do índice. Segunda-feira também costuma ser um dia aí mais lateralizado, até montar estruturas, papéis para ver para onde vai, né? Para Vale 66,22 e 67,60. Vou trabalhar com a Vale dentro do centro aí na lateralidade, né? Do caixote longo, né? Do caixote longo. Então, vou trabalhar com Vale também dentro de 1%. Então, Petro e Vale dentro de 1%. Se os dois estiverem para um lado, a gente já tem mais ou menos uma direção na hora que for comprar ou vender o índice na segunda-feira, né? Se os dois for para o mesmo lado, com a projeção aí de mais de 1%, a gente já fica ali já analisando, né, com a projeção maior de 0,5%, com 1%, por exemplo, a probabilidade de puxar o índice junto é maior. Vamos então para o Bradesco, BBDC4, o Banco do Bradesco, subiu 0,21, né? O Bradesco, na lógica, o Bradesco agora conseguiu, né, entrar na estrutura, né? Ele estava com dificuldade para chegar aqui, empurrar até aqui o fundo. Não tinha chegado aqui na estrutura da deriva, agora sim, agora fez esse daqui fez, e esse daqui conseguiu chegar aqui na estrutura da deriva. O Bradesco sim conseguiu agora acessar os topos da deriva. Nesse momento, para Bradesco, a gente tem aí o ponto de vista. Se é para cima, né, se ele botar aqui, ó, se ele botar um candle mais forte para cima, eu vou entender que nesse caso seria tentar forçar alguma coisa para cima. Então, para cima eu não vou colocar muita coisa para Bradesco, levando em consideração que ele colocou um mais alto e esse aqui esse aqui já está um pouco mais baixo, né? Então, se a gente analisar aí a região da deriva,
a deriva, o fechamento do Bradesco foi 14,47, né? Então ele está fechado aqui, né? Está fechado aqui. Então o Bradesco ele está de olho aí ele pode testar esse topo da deriva, mas eu não esperaria muito. Quando chega nessas regiões de topo, se ele for para continuar a movimentação, a deriva de baixo, né, no diário, ele pode não passar. Então, para Bradesco, eu vou colocar essa região aqui. Mesmo sendo a deriva, ele pode colocar mais um candle aqui de alta, mesmo que seja pequeno, né? Então, nesse momento, para Bradesco, eu estou dizendo aqui na seguinte conclusão. Eu vou colocar o neutro nessa região da deriva. Pode ser, ele pode ter interesse por fazer mais para cima, né? Ou não. Então, eu vou deixar aqui neutro, ele não arrebentou aí com vontade nessa deriva, né? Então vou esperar que ele coloque mais um aí para cima e possa já começar a brigar aqui nessa região, que aí a gente já vai começar a ver uma virada aqui no gráfico diário, né? Uma virada no gráfico diário, como ele começar a virar mesmo com vontade para cima. Então nesse caso o Bradesco também neutro, com 1% para ambos os lados, 14,31 e 14,64. Tem probabilidade de fazer mais um, que quando eu olho para cá, aqui foi 2, né? Foi 2 e um voltando. Aqui foi 1, 2 e já tem um querendo voltar, né? Então ele precisa montar a estrutura para cima, né? Aqui teve alguns pequenininhos aqui, né? Brigou bastante aqui para passar, não conseguiu, né? Foi 1, 2, 3, 4, tudo indeciso, tudo pequeno, né? E aí não aguentou, né? Aqui tem 3, pode ser, tem probabilidade de fazer essa briga aqui. Então vamos analisar, aguardar que o Bradesco ele pode botar aí mais um candle pequeno aqui. E para analisar, ou colocar vários pequenos igual aqui. Aqui teve uma boa briga para ver se passava. Não passou, né? Teve uma boa briga para ver se passava aqui. Não passou, né? Não passou. Então nesse caso pode ser aqui que, né, ele coloca aí mais alguma coisa aqui, mais um candlezinho aqui e alguns pequenos aqui. Então vamos esperar. Neutro com 1% para ambos os lados. Ele pode estar colocando como se fosse o topo da deriva e fazer mais um aqui para baixo. Então essa é a questão. Então é analisar e esperar aí a movimentação do mercado na hora de entrar, analisar aí como estão os 6 papéis principais, os 5 principais e o índice. Então o Bradesco neutro com 1% para ambos os lados, 14,31, 14,64. Tá olhando aí, tentando passar o topo da deriva, né? Itube 4, Banco Itaú, o papel tá mais um pouco, tá interessante, né? Tentou acessar os topos, até tentou deixar algumas coisas aqui para trás, né? A gente já começa a ver interesse, né? Um 0,94 de alta, houve um enxugamento, uma batida aqui, meio enxugamento de 1,25, né? Pode ser um sinal também, mas continua interessante. Nesse caso, para o Banco Itaú, o fechamento foi para cima, tem alguns topos aqui, começa já a querer quebrar a estrutura de deriva, né? A estrutura de deriva, se a gente analisar, tá no topo, tá, mas começou a ficar interessante, né? Ele fez 3 topos aqui, não deixou passar. Quando a gente olha para o Banco Itaú, ele tem probabilidade de encher esse candle para cima. Então, nesse momento eu vou acreditar aqui que o Banco Itaú bota aí um e-mail para cima, e se não for para cima, ele pode recolher aqui mais alguma coisa, fechando aí. Eu coloco nesse momento a projeção maior para cima, né? Na impossibilidade de ir para cima, ele tem aqui para baixo algumas pontas aqui, uma região difícil de passar para baixo. Então ele pode se segurar aí com 1%. Então estou colocando entre 1% para baixo e 1,5% para cima. Nesse momento, Itaú tem maior probabilidade para cima. Então Itaú, maior probabilidade para cima. 1,5% para cima, né? Para 1 para baixo, maior probabilidade para cima, Banco Itaú. Então nós temos então nessa projeção Itaú já interessante para cima. A BEV 3, 2,33 de alta, né? Houve uma movimentação para baixo primeiramente, né? Olha para baixo, 1% para baixo, e houve um enxugamento, uma puxada aí de baixo para cima, né? De baixo para cima, veja bem, uma puxada de baixo para cima. Essa puxada chegou a ser até
4,23, né? E fechou com 3,68. O fechamento da Ambev foi 2,33 de alta, né? Mas a força de baixo para cima foi forte, né? Então tocou aqui a estrada da tendência, foi interessante essa compra. Vamos analisar para trás quando acontece isso, né? Então, ó, de baixo para cima. Vamos analisar quando acontece isso algumas vezes, o que faz o papel, né? Houve essa aqui, teve mais 2 para cima, né? Nesse momento aqui, teve aqui de baixo para cima, teve aqui, houve mais alguns para cima. Nesse caso, na movimentação que a gente vê aqui, bom, então vamos analisar. Chegou aqui, eu vou colocar aqui para cima, para a região da estrada da tendência, visto que foi feita aqui, certo? Visto que foi feita aqui para cima, eu tenho uma projeção aí de 1%, mais 1%, 14, olhando essa posição que eu coloquei, vai dar aí 14,33, né? Claro, né? Não precisa esperar muito. Depois dessa movimentação, ela pode colocar aqui alguns candles de lado, né? Um para cima, mais outro para cima e aí alguns de lado. Nesse caso, para alguns de lado seria voltar a testar esses topos que daria aí para a Ambev. Nesse caso, se ela não for subir, eu acredito que não vai ter aí, não tem muita coisa para baixo. Então eu vou colocar curto para a Ambev, 0,70 se for para corrigir, se for para não subir, e para cima coloco 1%. Maior probabilidade da Ambev é para cima, né? Fazer mais um para cima, mais um para cima, né? Nessa região aqui é mais um para cima. Então para a Ambev eu vou estar deixando a posição aí 14,33. Então fica entre 13,11 e 14,33. Para a Ambev estou colocando aí maior probabilidade para cima. Quando a gente olha para os papéis que eu falei agora, eu tenho Petrobras um neutro, mas com maior probabilidade. Se você analisar, ela está um neutro lá no topo, né? Com 1% para ambos os lados. Então tá bonito. A Vale está no centro, né? No centro um pouquinho mais para cima. Nós temos o Banco do Bradesco tentando ali acessar aí o topo da deriva, mas pode também passar para cima. E eu tenho também aí a Ambev. Eu tenho mais papéis, então nesse momento, se a gente analisar, a maior probabilidade se torna para cima para o índice, pelo menos aí no período da manhã, né, na abertura dos papéis, né, entre 10 e até meio-dia. Então, é analisar, se eles não devolveram, não houver aí nada que possa abalar o mercado, a gente pode ter, quem sabe, o mercado com mais um dia interessante para cima, né? Então, é aguardar, não ficar preso em viés, né, em viés pessoal, né, aqui é o índice, não ficar preso em viés pessoal, né? E buscar aí as probabilidades, as melhores probabilidades a favor da tendência. Você está vendo o índice subindo, analisa os papéis para te dar auxílio, para te dar aí um parâmetro melhor e você tenta buscar a favor da tendência. Se ele estiver na tendência de baixa, as médias, as linhas da tendência virado, você vai na venda. Se as linhas continuarem para cima, você vê que passou 1 hora e continua para cima, passou 2 horas, continua para cima, vai junto, pega o pullback, pega o pivô e vai junto para cima. Essa é a ideia. Então quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixa um joinha, deixa um like, ajuda o nosso canal a se desenvolver. Lembrando que fazendo a análise estou ajudando a todos e também ajudando a mim mesmo, que eu fico aí com mais qualidade aí no meu trabalho na hora de tomar as minhas decisões. Então vou estar lembrando aí daquilo que eu falei aqui nas lives, nos vídeos. Um abraço a todos, um ótimo domingo a todos, valeu, tchau.